Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast As Donzelas. E hoje nós vamos falar sobre expectativas. Às vezes não é a vida que decepciona, é o roteiro que nós criamos para ela. Cris, vamos falar desse tema. Eu comentei com você, né, que essa semana eu tive contato com várias mulheres que me falaram sobre esse tema. E eu achei bem bacana a gente trazer aqui para a nossa conversa, porque uma das coisas que aconteceu para mim, pelo menos, né, até os 40, assim, 40 e pouquinhos, eu tinha muito aquela questão, assim, da expectativa de sempre ser, assim, não decepcionar as pessoas, né? Eu tinha essa coisa, assim, de uma preocupação de não decepcionar com o meu comportamento, com a minha fala, com o que eu fazia, e eu acho que isso traz um peso muito grande para a nossa vida, né? E eu percebi que depois dos 40, os 40 e poucos, eu comecei a me desapegar dessa questão, assim, sabe? Não que eu não me preocupe hoje totalmente, né? Mas eu percebi que houve uma mudança bem significativa no que eu sinto e no que eu espero e no que eu acho que as pessoas deveriam pensar e falar sobre mim. Eu acho que essa é uma virada de chave importante e percebi que acontece com muitas mulheres isso também. Como é que foi para você? Como é que é para você lidar com essa questão, né, com essas expectativas e tudo mais? Eu gosto muito da expressão, quando a gente traz expectativa, a gente está falando do externo, né? E aí tem duas coisas que a gente precisa trazer para esse assunto aqui, que é o externo, quanto a gente gera esse resultado que depende do outro, na vida profissional ou pessoal, e também tem o espectador, que é aquele que só assiste. Quando a gente está falando de vida, saúde e mulher, que é o nosso propósito aqui, a gente não pode ativar o espectador. Nós somos o protagonista da nossa vida, né? Então, assim, tudo que vai para esses dois lados, né, do externo, os outros, ou de expectativa, só simplesmente, a vida está acontecendo, é assim mesmo, eu não consigo mudar, mas tu vê, né, todo mundo é assim, minha mãe é assim, meu marido é assim. Ontem, depoimento, inclusive, que a gente teve lá no nosso desafio, mas é tudo corrido, né, não tenho tempo. Aí você está sempre deixando no modo ativado de responsabilidade ou de culpa do outro, né? Quando você assume essa parte de protagonista, que eu gosto muito, seja protagonista da sua vida, do seu negócio, dos seus ambientes, é você tomar a rédea de escolha, assim, o quanto aquilo está sendo uma regra ou uma exceção. Então, você passar a vida toda numa expectativa, e tem até aquela comparação, aqueles memezinhos, expectativa e realidade. Quando você passa a vida inteira com a expectativa, é porque você está vivendo o futuro, a ansiedade, o que não é o presente. E é exatamente o contrário que a gente está convidando aqui nesse caminhar, nessa jornada. É que você esteja no presente, como protagonista, tomando as suas decisões. E aí, você para do que vem pela frente, né? E aí, a chance, quando você é protagonista, de existir uma frustração e tal, é muito menor. Porque você, mesmo quando você está num processo, né, num projeto, seja ele qual for, profissional, pessoal, onde você sabe que a vontade do outro independe da sua, mas que você vai criando base, você vai criando hábitos, você vai criando rotina daquilo que te faz bem, que te faz feliz, que te vai levando para um processo de evolução, você está construindo uma fortaleza ali, né, no sentido de base mesmo, para que você não fique só esperando, tá, mas será que ele vai me convidar? Será que vou ser promovida? Será que vai chover? Será que vai ser sol? E aí sair um pouquinho do será, do que a gente já tinha falado antes, né? E por que não? Por que eu não começo? Por que eu já não penso nisso? Por que eu não puxo esse projeto? Por que eu não tomo essa decisão no sentido de protagonismo mesmo? Então, quando a gente fala de expectativa, você até relacionou alguns pontos aqui que eu gosto muito, que é a expectativa externa e interna, né? Tanto das relações quanto dos ambientes. Então, isso para mim sempre fica muito claro. Quando eu fico nessa ansiedade, parece que eu estou perdida, que eu não sei exatamente o que vai acontecer, ou até mesmo um vazio, eu vejo, eu estou gerando muito no fora, né? E principalmente quando a gente tem esses picos de euforia e picos de estresse,
a gente percebe que é sempre algo que ficou faltando, que você sentiu que foi faltando de algo externo. E aí você cai nessa armadilha aí de você ficar frustrada, triste, brava, irritada. E aí, falando da nossa jornada, zero prazer, zero conexão do todo, né, do corpo. Sim. Cris, você falou sobre a questão a gente tem, né, dois polos e nós temos o centro aqui, que é, como você disse, né, tudo que nós estamos trazendo aqui é para a gente viver o momento presente e nós temos aquelas frustrações sobre o que vai acontecer, né, qual a expectativa que eu tenho do que vai acontecer e daí que gera ansiedade. E eu tenho também nesse outro polo a questão das frustrações do que já aconteceu, que aconteceu do jeito que eu não queria, que aconteceu do jeito que eu não imaginava, né? Então a gente tem esses dois polos e esses dois lugares eles são negativos, né? Porque ou eu fico sofrendo pelo que já aconteceu e passou e eu não tenho mais ação sobre isso, ou eu fico sofrendo e frustrada com as expectativas, né? Criando muitas expectativas do futuro. E daí a gente esquece justamente do presente, do agora. E essa questão da expectativa, o que eu percebo assim? E isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, inclusive. Quando a gente vai conversar com alguém, por exemplo, eu preciso ter uma conversa com alguém próximo, com alguém da minha família, ou né, meu marido, ou então até mesmo no ambiente de trabalho, aquelas conversas que a gente precisa ter, mas que são um pouco desagradáveis, são conversas difíceis de se ter. O que acontece? A gente sempre leva uma expectativa sobre aquela conversa. Então, assim, eu vou conversar com a pessoa, mas eu espero que ela entenda isso, ou eu espero que ela reaja de tal forma, ou eu espero que ela haja de tal forma. E é aí que vem a frustração, porque a gente sempre deposita uma expectativa no outro daquilo que a gente gostaria que acontecesse, só que a verdade é que o outro é o outro, a outra pessoa vai reagir vai agir ou reagir ou falar sobre aquela conversa do jeito que ela entende que deveria ser, com as ferramentas que ela tem. E aí isso vai frustrando a gente de pouquinho em pouquinho, porque a gente sempre quer que o outro haja do jeito que a gente gostaria. E eu entendo que isso acaba causando um dano muito grande nas relações, porque muitas vezes eu preciso fazer algo que é difícil para mim, é difícil para eu falar sobre isso, mas eu preciso fazer, eu preciso que aquela pessoa entenda, né, o meu ponto de vista. Mas quer dizer, eu preciso que a pessoa saiba o meu ponto de vista, mas eu não preciso que ela entenda e nem que ela concorde, porque é a expectativa que gera muita frustração. Quando eu falo para você, né, eu vou falar para você, Cris, olha, eu não gostei muito do que você falou naquele dia ou do que você fez, o que eu espero? Que você entenda e que você concorde comigo, mas aí você não precisa concordar. E fazer as pazes com isso é importante, porque daí a gente começa a eliminar essas frustrações que aparecem na nossa vida, né, Cris? Porque a gente pode se relacionar bem com as pessoas mesmo discordando, né? Mesmo que a gente não precisa atender às expectativas das pessoas o tempo todo. E eu acho que é isso que causa muita dor, muito dano na gente, é quando a gente deposita essa expectativa muito grande. E eu vou te dizer que, assim, ó, em determinados momentos do ciclo, assim, nosso mensal mesmo ali, ciclo feminino, eu percebo que tem períodos que eu gero uma expectativa maior ou até uma ansiedade sobre todas as coisas, né? E isso está muito interligado também, impacta demais, né, no meu tempo de resposta, na minha produtividade e principalmente na vontade de estar em determinados lugares com determinadas pessoas. E aí eu percebo que às vezes, coisas bobas, tá? Se eu estou assistindo, sei lá, uma série que tem uma continuidade. Naquela semana, se acontece alguma coisa diferente na série que eu não esperava, aquilo me destrói. Falei, gente, mas eu fiquei tão decepcionada. Tipo, e é só uma história, e que é do outro, e que talvez de ficção, mas para você ver o impacto, e vai gerando uma sensação tão ruim, de impotência, até de desmerecimento, como se você não tivesse realmente, como você não tem, poder algum sobre aquela história. Que nem quando você acaba um livro e você fica arrasada, porque aquele final não era o que você esperava,
né? Então, assim, ó, quando eu percebo que eu tô no limite disso, porque tem semanas, e até eu acho que quando tá perto de eu ficar menstruada, enfim, tem uma conexão com isso, né? No nível de irritabilidade. Quando eu vejo que eu tô muito nessa vibe de me frustrar com a expectativa dos outros, até mesmo ler uma mensagem do WhatsApp e gerar um ruído interno, eu falei, cara, volta. E aí, Simone, é isso que acho que é importante a gente falar. Vai acontecer o tempo todo, essa expectativa e frustração, né? Mas assim, ó, o que eu hoje, e aí eu tô trazendo para minha vivência, o que eu hoje faço quando eu realmente me percebo nesse lugar, assim, que eu vou dormir incomodada, porque até o final do capítulo me incomodou, me deixou irritada, a mensagem que não veio no WhatsApp, o elogio que não veio profissional, enfim. Quando eu vejo que eu estou nesse limite e que está me gerando um estresse, um desgaste emocional e físico, aí eu preciso atuar com responsabilidade no sentido assim, ó, chega, eu preciso parar, primeiro, de olhar ou buscar respostas onde eu estou buscando, então, dá um time nessa série, para de ler esse livro, no caso de um WhatsApp, né, se é um contato que você está esperando, vamos supor, a resposta de um projeto, ou até mesmo alguém que você esteja se relacionando, cara, arquiva esse contato. Para de ver essa pessoa, para de tentar buscar resposta em um lugar que não está vindo. E, para mim, o que funciona, né, além de tudo isso de deixar de lado, é você fortalecer, e aí eu entro muito forte com os rituais de meditação e oração que eu tenho quando eu durmo e quando eu acordo, diariamente, né? Não quebro nunca. Porque aí eu preciso limpar aquilo que está me deixando desse jeito, eu preciso tirar, né? E aí funciona muito bem para mim, porque eu preciso realmente desconectar de tudo, somente escutar algo, assim, alguma oração, então num lugar super tranquilo, que normalmente é onde eu vou dormir. Mas, assim, as expectativas vão continuar. Eu não vou conseguir não gerar, Cris, que lindo, né? Você chegou numa supremacia maravilhosa, você não gera expectativa. Mentira, não é verdade, né? Eu acho que tanto com a expectativa quanto com outros sentimentos, né, Cris? Durante muito tempo, nós fomos ensinados a ignorar certos sentimentos, certas sensações que a gente tem. E, por exemplo, quando a gente é criança, você não precisa ter medo, você não precisa isso, você não precisa aquilo. E, na verdade, não é. O medo, ele está presente, a expectativa está presente, essas sensações estão presentes. A questão não é assim, então agora eu vou trabalhar arduamente aqui para ignorar, para fazer de conta que elas não existem, para não sentir mais. Não é assim que funciona, né? Mas a gente é ensinado assim. Então, o que a gente precisa aprender é lidar com essas questões, né? E aí cada uma de nós tem a sua maneira de lidar, né, com essas questões, mas a gente não pode simplesmente querer eliminar elas da nossa vida, porque isso não é a realidade. A gente precisa sim encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então, como que eu lido quando vem a expectativa frustrada? Como que eu lido quando vem o medo? Como que eu lido quando vem a insegurança? É isso, né, Cris? Mas eu, pelo menos, durante muito tempo na minha vida, eu escutei isso, que você precisa eliminar essas coisas da vida, né? E elas vão continuar com a gente até o último dia de vida, porque elas existem de fato, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente aprendeu as coisas de uma forma um pouco distorcida, e aí a gente não conseguia lidar com aquilo, né? E aí vem, de novo, essa questão da frustração, da sensação de impotência, mas por que eu não consigo, né? Então, acho que tem um pouco disso. E aí, Cris, puxando agora um pouquinho esse tema da expectativa e trazendo ele bem assim para dentro do relacionamento mesmo, né? A gente tem, né, as nossas expectativas em relação ao nosso relacionamento, em relação ao nosso parceiro, e aí, muitas vezes, eu percebo, e eu fazia isso muito, né, enquanto eu estava casada, de querer que o outro adivinhasse as minhas necessidades, né? Então, assim, poxa, mas como é que ele não percebe que eu estou precisando disso? Ou como é que ele não percebe que hoje eu não, né, de repente, assim, eu não estou bem, ou eu tive um dia difícil, como é que a pessoa não percebe? Então, assim, e aí a gente fica frustrada porque muitas vezes a gente não consegue ser claro com a pessoa, né? A gente não consegue dizer
exteriorizar mesmo aquilo que a gente sente, porque eu, pelo menos, sempre tive uma trava, assim, um bloqueio de falar sobre certas coisas com o meu ex-marido. Uhum. Ele sempre me questionou, assim, sabe? Ele sempre foi uma pessoa que gostava de ouvir e que me perguntava as coisas. E Boa. ele até, muitas vezes, ele falava, mas você não conversa sobre tal assunto com as suas amigas? Porque ele falou, nós homens conversamos, a gente fala abertamente e tal. E eu falava, não, sobre isso não, eu não falo com ninguém, eu nunca falei e tal. Eu sempre tive essa trava. E eu sei que eu tenho pessoas, amigas e tal, que também têm essa trava. E eu acredito que isso Sim. seja um misto de muitas coisas, a forma como nós fomos criadas, né? A nossa geração, enfim, uma série de coisas. Então, eu tinha dificuldade. E mais para o final, assim, nos últimos anos do casamento, é que eu comecei a me abrir mais e falar com ele, sabe? Sobre o que eu Uhum. gostaria, o que eu gosto e eu não gosto. Quando você faz isso, eu acho muito bom. Quando você faz isso, eu não gosto muito. Então, Uhum. isso em todos os sentidos que você pode imaginar, em todos os aspectos do relacionamento. Mas eu vejo que isso é uma dificuldade e, ao mesmo tempo, eu também ficava muito frustrada quando as coisas não aconteciam do jeito que eu esperava, mas eu nunca tinha falado para ele, entende? Então, eu colocava uma expectativa gigante em torno daquilo, das minhas necessidades, e delas não eram atendidas. Mas eu nunca Sim. falei claramente sobre isso. Então, como é que você vê essa questão, assim, no relacionamento, no casamento? E a gente tem essa pegada principalmente para quem tem um relacionamento de um certo tempo, e nem precisa ser tanto tempo, vamos lá, 1 ano, 2, mas principalmente depois morando junto, a gente entende que, tipo, me conhece, tem que saber, né? Tem que saber do que eu gosto, do que eu estou pensando, de como eu gostaria, né, de ser recebida. E aí eu vou te dizer que é o grande dificultador, assim, de um relacionamento, né? É a comunicação, Uhum. e nem toda ela é falada, né? A gente tem que aprender que a comunicação ela não é falada, ela é às vezes escrita, ela é às vezes visual, ela é olfativa. Então existem várias formas de comunicação, né? O corpo, né, Cris? O corpo fala muito. O corpo fala muito, então assim, ó, mas eu vou te dizer que esse é um ponto que é o maior dificultador de todos os casais, e com o meu não é diferente, o meu relacionamento, assim, a gente tem várias coisas que a gente melhorou, mas essa parte de se comunicar ainda porque aí, vamos lá, depende dos dois, né? Aqui, Uhum. mesmo que um seja super ouvinte ou o outro super comunicador, precisa haver um entendimento e precisa haver uma vontade de ter sintonia nessa comunicação. Aí que mora o grande problema, né? Então, assim, a gente tem vários estímulos externos da rua, o tempo todo, do celular, da TV e tal, 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 coisas que a gente falou, inclusive, no outro episódio, que me fazem dar risada sozinha, ou que me geram prazer imediato, e isso vai te enganando, né? Porque, tipo, sabe, era isso que eu precisava, era isso que eu precisava. E aí você vai entrando naquela zoninha ali do prazer imediato, e você vai comparando coisas que vão te fazendo mal no relacionamento. Isso aqui é um relacionamento de muito tempo, uma pessoa que está com você não por 3 minutos, mas uma pessoa que convive com você anos, e ali durante o próprio dia, horas. Então, assim, Uhum. toda convivência, ela gera um atrito, né? Porque são sintonias diferentes, são desejos diferentes, não importa se é só marido e mulher, ou são amigos, são irmãos, ou pais e filhos. A gente começa a ver que as pessoas se desequilibram quando elas começam a conviver, porque gera essa irritabilidade, essa expectativa, frustração. Então, vamos lá. Existe alguma forma de você começar a melhorar isso? Existem algumas técnicas de você melhorar isso. Uma delas, que existem livros maravilhosos falando sobre isso, inclusive várias versões de livros, que é as 5 linguagens do amor, né? Onde Uhum. você se reconhece. E aí é sempre importante a gente trazer assim, ó, a mulher, por si só, ela sempre vai buscar um apoio terapêutico, uma orientação instrucional para o relacionamento. O homem, ele é um pouco mais cético, né? Raras exceções, mas o homem realmente é um pouco mais cético, muito prático. Então, a mulher, quando ela vai em busca desse conhecimento, ou até de uma terapia,
é muito importante que ela não gere a expectativa que o outro vá também fazer isso, até em conjunto com ela. O que a gente consegue, Simone, e aí sim, é muito mais pelo modo que a gente muda a forma de abordar os temas, ou pela forma que a gente muda o cheiro da casa, até a mudança da roupa da gente, sabe? Então, olha só, falando visualmente, né? Hoje, você, se você fosse te conhecendo, você fazendo qualquer expressão de comunicação, o teu corpo hoje, ele vai falar muito mais de ti do que qualquer outra coisa. E é muito importante a gente ter essa noção, porque assim, ó, principalmente dentro do relacionamento, a gente tem que desarmar, e às vezes a conversa não vai ser quando você chega, né? A conversa vai ser depois de um banho relaxante, você hidratar o seu corpo, porque aí você já deu uma reduzida no cortisol, e te falo isso porque eu sou campeã de chegar explodindo, às vezes, em casa, e isso gera um desconforto para quem? Para mim, porque eu fico muito no meu estômago, o problema digestivo, além do ambiente que eu deixei pesado, tu entendeu? Então, assim, o que seria ideal? Você entrar de fone de ouvido e vendas em casa. E você tomar um banho. Acalma, né? Acalma. E aí? Porque assim, ó, tomar decisões, conversar sobre qualquer coisa que esteja te incomodando, ou até mesmo uma coisa boa, ele precisa de um nível ali de baixar o cortisol, né, e gerar mais dopamina, porque assim, você pode realmente prejudicar uma coisa que estava ali começando e tomar uma proporção muito maior. E é o que você falou, poxa, mas eu esperava que ele soubesse. Ou eu esperava que ele notasse que eu estava incomodada com isso, ou que eu desejava isso, né? E tanto na questão de convívio, quanto na questão de relação sexual. Poxa, será que ele não percebeu ainda que isso aqui me incomoda? Eu não gosto, meu corpo não responde. Isso é ponto, né? Isso é uma coisa também que o homem, quando ele tem essa sabedoria de leitura corporal da mulher, só pelo toque, porque o homem, ele tem uma leitura, são pouquíssimos, amiga, mas o homem, ele tem uma sabedoria de leitura corporal pelo toque. O homem que entende que o corpo está travado ou ele está relaxado para receber é um cara de uma sabedoria absurda. Cris, onde é que a gente acha esses homens? Não, nesse caso a gente não acha, a gente ensina. E aí a gente até pode trazer um dia o tema e uma convidada, que é quanto à questão tântrica, né? Uhum. A gente ensina o homem menos visual e mais a questão tativa do toque, né? Então, assim, esse homem que entende quando tocou na mulher, a mulher deu aquela, né? Onde que ele tem que tocar para ela relaxar? Isso é uma sabedoria. Isso aqui eu vou falar que é raro, assim, os homens que a gente escuta, né? Esse olhar, as mulheres trazendo esse relato, ele teve um cuidado comigo, ele fez essa massagem, ele viu que eu estava tensa, antes da gente conversar, ele pegou um óleo de massagem, fez uma massagem nos meus pés, ele colocou uma musiquinha, ele serviu uma taça de vinho. Esse, querida, esse aí tá vendendo curso na internet, que tem vários maravilhosos fazendo isso, porque ele já entendeu que a Sim. comunicação ela não é falada, né? Ela é muito pelo sensorial, essa comunicação sensorial eu adoro, onde a gente pode trazer sobre isso. Porque faz toda a diferença da gente entender, inclusive nos negócios. Eu sempre trago essa visão do negócio, porque a gente falou através da Cleópatra, porque quando a gente entende que o sensorial ele pode virar o jogo de muita coisa, opa, né? Sim. Então, eu diria que assim, não existe um segredo, existem sim técnicas e que podem ser aprendidas, tá? E aí, nesse ponto, tem mulheres que são muito sábias, inteligentes e perspicazes, como era a nossa querida Cleópatra, e aprende e ensina sem falar, porque isso é outra coisa, isso é também uma coisa que a mulher sabe fazer, quando ela quer. Ela ensina sem abrir a boca. Uhum. E que a gente entra num consenso melhor e uma conexão melhor no casamento, do relacionamento. A gente tem muitas ferramentas, na verdade, né, Cris? A gente tem muitos recursos. A gente só precisa despertar e saber usar. E aí, eu quero trazer uma coisa que eu aprendi também, porque você sabe, Cris, que durante muito tempo na minha vida, eu, como outras mulheres que eu conheço, que foram ensinadas assim a ser aquela mulher guerreira, né, e tudo mais, carrega o mundo nas costas e tal, e bate no peito com tudo, né? E eu consigo tudo, eu posso tudo. Eu tenho aprendido
nesses últimos 2, 3 anos que eu faço parte de um grupo, né, de desenvolvimento pessoal e eu tenho aprendido muita coisa lá nesse grupo. E uma coisa que eu acho fantástica, assim, que eles ensinam muito é que quando você muda, você começa a mudar as pessoas em volta, não porque você está falando algo para elas, mas é porque elas estão vendo a mudança em você. Então, por exemplo, porque de novo, né? É sempre sobre a gente, não é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Então, se você quer resultados diferentes, seja na vida pessoal, na profissional, no relacionamento, com filhos, se a gente começa a fazer a mudança, né? Então, eu vou fazer a mudança por mim, eu vou fazer a mudança porque eu entendo que isso é importante para mim, só que automaticamente as pessoas em volta elas vão percebendo essa mudança e elas vão começando a se organizar também. E quando eu entrei nesse grupo, eu estava ali num processo assim de que estava o meu casamento estava assim caminhando ali para um término, né? A gente vinha conversando, a gente vinha, né, fazendo uma série de movimentos ali em relação a isso. E foi bem interessante porque eu entrei nesse grupo com um objetivo que não tinha nada a ver com isso, né? Eu tinha um objetivo de carreira, né, nesse grupo, a ajuda que eu fui buscar foi nesse sentido. Mas lá dentro eu aprendi que não era aquilo que eu precisava naquele momento. Então eu comecei a estudar, comecei a, né, a absorver ali o conhecimento que eles tinham para nos ensinar. E eu comecei a fazer algumas mudanças, mas por mim, assim, né? Porque eu entendi que eu preciso mudar aqui e ali. E foi bem engraçado, porque o meu ex-marido, que na época ainda era marido, ele percebeu rapidinho. Eles percebem. Nossa, mas você está diferente. Nossa, mas você está fazendo isso. Nossa, mas você parou de fazer aquilo. Ele percebeu imediatamente, sabe? Então, é mais ou menos assim. Se você quer fazer uma dieta, por exemplo, para emagrecer, aí as pessoas falam, né, assim, poxa, mas você precisa estar com um ambiente propício para isso, porque a sua casa precisa estar na dieta. E eu sei que isso contribui muito. É óbvio que fica difícil fazer uma dieta se você está numa casa onde todo mundo gosta de bebida alcoólica, onde todo mundo come pão e pizza e massa, e aí fica difícil. Eu sei que fica difícil, Cris. Só que eu também aprendi que não adianta a gente querer esperar que todo mundo à nossa volta vai estar na mesma página que a gente, vai querer embarcar na mesma coisa que a gente quer e vai querer aquilo naquele tempo. Então, assim, a gente precisa começar a fazer os movimentos que a gente quer. E talvez a gente se sabote, talvez o ambiente também nos sabote, e eles falam, não, mas você precisa mudar de ambiente, você precisa mudar as pessoas, e tudo isso eu entendo que é válido, mas nem sempre é possível. O que é possível? É possível fazer para mim, fazer as coisas que eu posso fazer. Então, assim, eu concordo com essa questão, mas eu também concordo que tudo começa pela gente, né? Então, talvez eu não consiga fazer a dieta em todas as refeições do dia, ou eu não consigo fazer todos os dias da semana, mas se você não faz nada, e você começa fazendo 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5, eu já acho que você já venceu uma primeira etapa, né? Então, assim, quando eu decidi que eu ia fazer academia e que eu queria ficar consistente na academia, eu comecei fazendo 3 vezes na semana, me comprometi com 3 vezes na semana. Hoje eu faço 4, 5 e faço de boa, sabe? Só que isso foi um processo, mas foi uma decisão lá atrás e eu fiz dentro do que eu achava que eu podia fazer. Porque se eu fosse, não, eu vou fazer já 4, 5 vezes por semana, né? Já logo de cara, talvez eu não tivesse continuado, não tivesse persistido. Então, entende, Cris, assim, eu acho que essas verdades absolutas que as pessoas vendem e compram, elas prejudicam a gente, porque nem sempre a gente consegue, né, fazer daquela forma e sempre trazendo para a questão da autorresponsabilidade. Então, essa questão de você ir mudando e as pessoas em volta perceberem e elas vão se moldando também, é um movimento muito legal, porque de fato ele acontece, né? A gente tem ali nesse nosso grupo, assim, toneladas de depoimentos, né, sobre essa questão, né? Então, assim, eu comecei a mudar e as pessoas à minha volta começaram a mudar também, porque elas perceberam que aquilo era bom, entende? Então, assim, é uma corrente que vai se formando que é muito legal.
E, Cris, a gente falando aqui um pouquinho sobre, para a gente começar a se encaminhar assim, para o encerramento aqui do nosso episódio de hoje, uma das coisas que é muito evidente nessa fase depois dos 40, com essas mudanças, é a questão do corpo, né? A gente tem aí toda essa questão envolvida com a questão do aumento de peso, as transformações no corpo. Então, a gente começa a perceber, assim, né, que eu já não tenho mais aquela pele tão lisinha, eu já não tenho mais tanta facilidade em perder peso, eu já preciso uma frequência maior de cuidado, né? Então, assim, isso também acaba gerando muitas vezes frustração, porque a gente tem mais dificuldade de fazer certas coisas. E aí, como é que a gente lida, Cris, com essa questão da expectativa, do que está acontecendo nessa fase? Como é que você faz? Então, assim, o mundo, na verdade, lá fora gera uma expectativa muito grande sobre os corpos femininos, né? Então, assim, apesar da gente já estar vendo um movimento muito forte de mulheres 40 mais, 50 mais, 40, 50 mais, assumindo o que o corpo está mesmo, mulheres que sempre cuidaram dos seus corpos, o corpo apresentando, né? A flacidez, a falta de sensibilidade, tudo aquilo que a gente vê. E aí, de novo, tá, Simone? Sempre volta para o que eu, Cris, enxergo de melhorar comigo mesmo. Eu tenho comigo que eu quero cada vez melhorar mais, principalmente a minha disposição, a minha vontade de me exercitar, de me movimentar. Eu me preocupo, sim, com o meu corpo. Tem coisas que, depois da gestação, mesmo depois de tantos anos, por uma questão, por um tempo muito grande de sedentarismo, o corpo ele não respondeu, mas eu tenho certeza que em algum momento ele vai melhorando a cada decisão que eu tomo, né? Tem muito essa questão do acompanhamento médico, com a questão para mulheres que já estão fazendo a questão de reposição, que isso melhora demais também como o corpo se apresenta. Mas o fato da vida é que é sobre você mesma, assim, o quanto você faz as pazes com o seu espelho, né? Eu posso melhorar? Posso. No quê? Então eu quero melhorar nessa questão aqui específica, e o que eu poderia fazer para cá? Aí você vai, busca atividade, a questão da reeducação alimentar, um acompanhamento médico, seja o que for do seu acesso, né? Porque hoje, tanto pela internet, a gente já consegue ter uma boa noção quanto em consultórios médicos. Então, a gente pode ir tomando pequenas decisões, né? Como você trouxe ali. Eu quero fazer uma dieta, mas eu não consigo porque todo mundo perto de mim come lanche, fast food, porque, de repente, eu convivo com gente muito jovem, vamos supor. Ou meus filhos, né? Então, assim, tudo bem, mas você, em algum momento, vai precisar desvirtuar desse grupo, ao ponto as pessoas olharem de cara feia para você, ou até mesmo admirar, e depois outras vão querer seguir com você, vão querer sentar na sua mesa. Então, assim, é muito sobre a decisão de sair do movimento da manada, né? Então, assim, ninguém no meu meio social ou de trabalho faz atividade física. Bom, eu farei atividade física, e não só farei, como postarei, no meu caso, que eu vou 5h30 da manhã, para que as pessoas fiquem realmente chocadas com isso. É louca. Ao ponto as pessoas assim, cara, eu vou começar aí, não vou às 5h30 que nem a Cris louca, mas eu vou às 7, eu vou às 8, eu vou às 10, não importa, né? Sim. Então, assim, é você realmente desafiar o outro que você pulou fora desse círculo vicioso, né? Sim. Tá todo mundo em casa comendo aqui, e seja o que for, você pode, mesmo comendo, né? Esses dias a gente fez, não sou muito adepta, mas a gente fez aqui uma rodadinha de cachorro-quente. Eu falei, cara, mas não precisa ser um cachorro-quente, pode ser um cachorro-quente gourmet. Fui lá, peguei a metade do pão, coloquei azeite de oliva, coloquei até o molhinho que tinha, mas botei salada, botei orégano, dei uma pitada ali de maca peruana. Eu posso comer, eu posso sentar à mesa, eu posso usufruir, mas eu posso também tornar, né, o meu prato mais bonito, mais atraente, e com o mesmo sabor, ou até muito melhor. Então, assim, vai muito da decisão da gente, né? Então, assim, quando eu vou num evento, se eu posso começar comendo outras coisas primeiro, né, ao invés direto do que está sendo servido ali de fritura, vamos supor que hoje até diminuiu muito, mas assim, é tudo sobre a decisão de você, né? Sim. Ô, Cris, sabe que eu anotei uma coisa aqui para a gente falar, que eu achei bem legal e que tem tudo a ver com isso que você está falando, que é assim, ao invés, o que é a expectativa, né? É que eu preciso que aconteça algo daquele jeito que eu imaginei.
Mas ao invés de a gente colocar expectativas, a gente precisa colocar intenção. Porque daí, quando eu coloco intenção, eu dou direção para aquilo que eu preciso, sabe? E isso fala muito sobre, inclusive, as conversas que a gente vai fazer com as pessoas, né? Então, assim, se eu deposito uma expectativa, eu vou imaginar uma resposta que eu quero que ela devolva. Mas se eu coloco intenção, eu coloco a intenção que eu quero, e aí, mesmo que a gente saia daquela conversa e a gente está divergindo na nossa opinião, mas a gente vai sair com uma solução, entende? Que vai ser uma solução que a gente encontrou a quatro mãos. Então, é a intenção que a gente coloca que dá a direção. E a expectativa, ela é só algo muito, muito amplo que muitas vezes não vai se concretizar. Então, achei bem legal trazer isso também, porque eu acho que dá um sentido melhor para essa questão que a gente tem trazido aqui, né? E aí, Cris, eu quero, para a gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria deixar uma reflexão aqui para as pessoas que nos acompanharam aqui, né? Então, assim, qual expectativa que tem gerado, que tem pesado mais para você, né, na sua vida hoje, assim? A gente fazer essa reflexão e pensar, né, em qual área da minha vida ou em que situação que eu tenho ali uma expectativa muito grande que tem sido pesada para mim e que eu posso começar a dar os primeiros passos dentro disso que a gente trouxe para começar a quebrar essas expectativas e começar a fazer algo diferente para que aquela expectativa ou ela vire uma realidade ou a gente consiga desconstruir, né, aquela ansiedade, aquela frustração que está acontecendo. Então, eu queria deixar essa reflexão. E, Cris, quer deixar aí uma mensagem final para a gente encerrar aqui o episódio de hoje? Quero. Na verdade, é isso, né? Que você se torne cada vez mais protagonista da sua vida, da sua história. Quando a gente fala protagonista, que você não confunda com a Mulher Maravilha, aquela que quer fazer tudo, todo o tempo, não é sobre isso. É você escolher às vezes até no silêncio, e é escolher observando. Então, às vezes, você não ser espectadora, mas você observar se aquilo faz sentido para você, se realmente é por ali que você quer ir, em qualquer situação. Porque até quando você observa de uma forma muito inteligente, calma, você começa a tomar decisões para frente, né, de negócio, de trabalho, de relacionamento, não só na impulsividade. Você começa a desenhar algo, né, mais maduro. Então, assim, ser o protagonista e observadora, né, de tudo aquilo que você está convivendo, os ambientes, as pessoas, aquilo que você está consumindo, para você poder tomar decisões mais assertivas para a tua saúde, para o teu corpo. Cris, só para finalizar, existe um conceito que eu acho que é da psicanálise, que é do olhar do observador. Eles trazem muito essa questão, né? Porque quando a gente está de fora e a gente... Por que é fácil para a gente olhar para a vida de alguém que vem pedir um conselho para a gente? Por que é fácil a gente falar algo para ela fazer? Porque a gente está na posição de observador. Então, quando eu olho para a vida da Cris, a Cris está passando por uma dificuldade, ela vem me pedir um conselho, eu olho a vida dela de fora, então eu estou com o olhar do observador, eu consigo enxergar de uma forma melhor. Só que esse conceito do olhar do observador, ele é um conceito que se aplica na nossa vida, que é para a gente olhar a nossa vida com o olhar do observador. É como se a gente estivesse lá fora e eu olho a minha vida com esse olhar, porque daí a gente... quando a gente está aqui envolvida, a gente está com muita questão emocional, né? Muita coisa acontecendo e não nos permite ter essa visão mais fria, muitas vezes, né? Assim, mais racional das coisas, para tomar boas decisões. Então, quando eu saio desse lugar e olho a minha vida com o olhar do observador, fica muito mais fácil e muito mais eficiente olhar para a nossa vida e fazer as mudanças que a gente precisa. Então, esse conceito é bem interessante. Claro que ele é muito mais amplo do que isso, né? Eu resumo do resumo, mas é isso, né? Então, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Estamos finalizando aqui o nosso episódio e a gente quer deixar um convite aqui para você nos acompanhar também nas redes sociais e deixar aqui nos comentários o que você teve de insight poderoso aqui da nossa conversa, e se você se sentir à vontade também para trazer sugestões, também deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar ler e trazer para vocês, né, Cris? Exatamente. Esperamos vocês nos próximos episódios. Beijo. Tchau.